vontade aí para começar. Bom, então, pessoal, boa tarde. Uma honra estar aqui de novo, um prazer enorme, né, estar aqui ajudando. E meu nome é Johnny Cardoso, sou adestrador de cães há mais de 32 anos, trabalho com adestramento de cães em domicílio em toda a região da Grande Porto Alegre. Tenho uma boa experiência, então, e claro que eu tenho vários cursos também de especialização e atualização na área de adestramento. Eu vou passar um pouquinho dos meus conhecimentos aqui para a galera, como é de praxe das outras vezes. Tá? Eu tenho dois cães, o Billy e o Buzz. O pessoal pode dar uma olhada aqui nessa. Tá vendo aí, Márcio, as fotos da galera, né? Sim. Tá. Então, o Buzz é o vira-latinha ali mais peludinho, branco e marrom, né? E o Billy tá mais embaixo, as fotos ali mais embaixo, brincando com crianças. Esse trabalho de pet terapia ou terapia assistida por animais, a gente já realiza há 4 anos, sendo que deu uma interrompida de dezembro para cá devido ao coronavírus. Então, tá suspenso a pet terapia, que consiste em ir a dias e horários determinados, seguindo todo um protocolo de higiene e profilaxia, onde a gente vai com os cães que realizam truques, brincadeiras, interagir com crianças em tratamento de câncer. Tá? Então, aqui são todas as crianças que estão em tratamento de câncer. A maioria delas é a leucemia, sendo que esse ano era para ter ampliado para a área adulta. Ia ser ampliado também para mais 4 hospitais. Atualmente, a gente está atendendo o Hospital da Criança Conceição, São Lucas da PUC, a área pediátrica, clínicas, a área da oncologia infantil e o Instituto do Câncer Infantil. E esse ano ia ser aberto para mais 4 alas da parte adulta, inclusive, é bem interessante, Márcio, ia ser para um grupo de adolescentes com distúrbios mentais, com problemas, com tentativas de suicídio, com depressão profunda, que são tratados também nesses hospitais. A gente ia estar lá, mas foi, como eu disse, suspenso, não está cancelado, tá? Está em stand-by. Eu e os cães e a galera toda envolvida está em abstinência com isso aqui. Tá? A seguir, cães, psicologia e comportamento animal. Existem mais de 400 raças de cães espalhadas pelo mundo. Essas raças são homologadas pela FCI, que seria a Federação Sinológica Internacional, hoje com sede na França. E a FCI ela dividiu as raças de cães em 11 grupos a seguir. Né? Cada grupo específico para um trabalho, vamos dizer assim, ou seja, tendencioso ao melhor trabalho. Tá? Quem já ouviu falar em raças de cães criados... Desculpa, galera, isso aqui é o Billy que fez os slides, o Billy sempre é estagiário, né? Então, aí. Então, quem já ouviu falar de cães, raças de cães criadas em laboratório? Tá? Não existe. Algumas pessoas acham que o Pitbull é criado em laboratório, o Rottweiler é criado em laboratório e por aí vai. Não existe raças de cães criadas em laboratório. Tá? O que acontece, para criar uma raça de cachorro, tu precisa ter 5 gerações com as mesmas características e aí depois isso é homologado pela Federação Sinológica Internacional, tá? Para homologar uma raça. E a forma de se criar uma raça é a forma tradicional. Cobertura, cópula. Algumas raças, infelizmente, ainda precisam de inseminação artificial, aí eu já considero um excesso de ajuda, excesso de intervenção humana. Não gosto muito, não. O Bulldog, por exemplo, é uma das raças em alguns casos precisa de inseminação artificial, alguma interferência humana, que não acho legal. Mas, em geral, tá, galera? Não existe raça de cachorro criado no laboratório.
É tudo fake news, como se diz hoje. Tá? É tudo a raça é criada através de cruzamentos de determinados indivíduos até que se chegue num padrão da raça. Esse padrão tem que ser apresentado em 5 gerações subsequentes para depois sim se autorizar e se homologar. E isso é feito vários estudos em cima disso. Mas nada como se vê no slide aí. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí no decorrer, esteja à vontade, tá? Cão. Costumamos dizer que 25% do comportamento de um cachorro, do comportamento, é genético. E 75% é criação, do jeito que o dono estraga. Quando eu estou falando nessa área aqui, pessoal, eu quero dizer que aqui eu estou falando sobre comportamento. Então, por exemplo, tu pode ter um excelente cão de guarda, por exemplo, um Doberman, e eu já presenciei isso. Tu tem um Doberman preparado geneticamente para guarda, mas devido à criação ele não funcionou para guarda. A gente testou, botou o figurante na frente, sapateou, bateu varinha na grade do portão para ver se o cachorro vinha, e ele extremamente covarde, né? Então vai muito a criação, o jeito que tu cria, o jeito que tu educa, o manejo que tu dá no teu cão é responsável por 75% da criação. Então às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, eu comprei um Shih Tzu porque me disseram que o Shih Tzu não late e é um bom cachorro de apartamento". Mas conforme tu cria, conforme o teu manejo, ele pode ser um cachorro, e isso é coisas que eu enfrento no meu dia a dia, tá? Eu vejo isso no meu adestramento. E aí tu vai ver, me ligam e diz: "Olha, queria que tu viesse adestrar aqui o meu Shih Tzu porque ele tá latindo demais". Né? De onde é que tá o erro? Então, se atentar para isso quando for comprar um cachorro, a raça não é predominante ao comportamento. Tá? Johnny, chegou uma pergunta aqui. Aos Diga. pouquinhos, chegar pelo chat, eu vou te transmitindo. Tem a pergunta da Isadora. Mas é aquela história de que acabam criando uma raça e essa raça tem problemas, como o Pug, que dizem que tem problemas para respirar. Sim, é exatamente o que eu quis dizer lá, quando eu falei do Bulldog, que nem essa da foto aqui, essa Bulldog no sofá. O Bulldog, eles exacerbaram tanto uma qualidade, esqueceram de outras, e ele precisa de ajuda para fazer cobertura, porque ele não tem força nas patas dianteiras. E o Bulldog também sofre quase a mesma questão do Pug. Por uma questão estética, foram criando, fazendo cruzamento entre cães que tinham um focinho mais curto, porque era mais bonitinho, aí cruza o mais curto com mais curto, mais curto com mais curto, até que daí dá o efeito colateral, que é a insuficiência respiratória e, por consequência, uma carga maior cardíaca, né, no coração, e dá esses problemas, sim. É o que eu estava justamente dizendo, a intervenção humana para fins estéticos acaba prejudicando um indivíduo, uma raça. Então ela é criada, mas é como eu te disse, pega um filhote de nariz curto com outro, filhote não, já adulto, né? Com nariz curto, com outro nariz mais curto, aí seleciona da ninhada um nariz mais curto, daqui a pouco fica tudo umas caras achatadas, parece que batendo na parede. Então, A Isadora perguntou assim que funciona. se isso não é antiético. Com certeza, eu acho, porque tu não está vendo o bem-estar do animal, tu está vendo uma coisa estética. Ah, é mais bonitinho. Eu, particularmente, não acho tão bonitinho. Se tu for ver lá no início, por exemplo, o Doberman, ele foi é uma das raças que dizem que foi criado no laboratório. O Doberman, ele foi homologado a raça dele em 1820. E o criador da raça foi Louis Doberman. E que era o cara que homologou em 1820. Em 1820 nós não tínhamos tecnologia para fazer em laboratório. O Pitbull tem mais de 100 anos. E não tem, 100 anos atrás, tecnologia para criar uma raça em laboratório. Né? Sim, é antiético, porque tu tá vendo uma questão estética, bonitinho, mas tu não vê o sofrimento em si do animal. Tá?
É isso? Respondi? Podemos tocar? Podemos tocar, podemos tocar. Se forem aparecendo mais perguntas, eu vou acrescentando aqui. Isso. Por favor. Por favor. Órgãos do sentido. Eu coloquei aqui em ordem de importância. Em ordem de importância de uso. Tá? Em ordem de importância ao indivíduo, ao cão. O olfato é o órgão mais... Vou fazer um comparativo. Nós, humanos, temos 5 milhões de receptores olfativos, de células olfativas. Já o cachorro tem 300 milhões. Se tu pegar um X salada, tá? Dá para o cachorro cheirar, nós cheiramos um X salada. O cachorro, milho, ervilha, ketchup, mostarda, maionese. Então, por exemplo, tu pega não sei se dá para ver, um paninho que nem esse aqui, um lencinho. Se nós cheirar, talvez eu vou perceber aqui o odor do sabão que foi utilizado ou do amaciante. O cachorro, ele já percebe o sabão, o amaciante, mas quem tocou, que tipo de resíduo tem aqui, quem assou o nariz, que tipo de... Tudo isso ele percebe. Existem estudos de cães sendo utilizados para detectar tumores em amostras de urina, amostras de tecido, amostras fiado o olfato. Tá? Praticamente não tem como tu enganar um cachorro. Ainda sobre o olfato, gente, existe aquela ideia de que o cachorro treinado para faro de drogas, ele é viciado em droga. Seria o mesmo princípio, então, um cachorro treinado para farejar explosivo fosse viciado em explosivo. Ou o cachorro treinado para achar cadáveres, ou até mesmo gente perdida, é viciado em cadáveres ou em seres humanos. Não, não é nada disso. O que se faz e se coloca num brinquedo o odor, não o princípio ativo. O odor do que se quer procurar. Inclusive, tem cães hoje treinados a achar celular em presídio. Através do... A única coisa que tem no celular, que é comum em todos os celulares, é a bateria de lítio. E mesmo um celular lacrado à prova d'água, ele consegue perceber. Tá? Então, qual é o cheiro da bateria de lítio? Sei lá, nós nunca vamos conseguir perceber, mas o cachorro consegue. Então, ele não é viciado em celular, como alguns seres humanos. Ele é viciado, não é viciado, ele é condicionado, treinado a achar o brinquedo dele, a bolinha que tem o cheiro que foi colocado naquela bolinha. Eu não vou me aprofundar muito, senão vai longe de mostrar como é que vai colocar o cheiro, mas basicamente é isso. Um brinquedo, uma bolinha, uma coisa predileta ao cão. Tem que ser um cachorro que tem uma predisposição, além de genética, também induzida a gostar de caçar a bolinha, caçar o brinquedo. Esse brinquedo é colocado o odor que se quer, e aí ele, na verdade, quando ele entra num carro, num apartamento, numa casa, uma mochila, ele não está procurando a droga, ou seja o que for. Ele está procurando o brinquedo dele, que tem o cheiro, casualmente, da droga, vamos dizer assim. Tá? E aí ele dá sinal de que está ali, ele vai cavar, vai latir. Nos casos dos cães treinados para explosivo, ele senta ou deita, avisando que naquele local tem explosivo. Tira-se o cão, chama o esquadrão antibomba. A mesma coisa em caso de drogas ou celular. Tira-se o cachorro, premia ele com o brinquedo dele e chama o pessoal competente ali da área específica a tratar daquele assunto ali. No segundo órgão do sentido, mais aguçado dos cães, é a audição, onde ele ouve infrassons e ultrassons. Então, eu não estou conseguindo ver aqui a minha tela. Eu não estou conseguindo ver a minha a tela. Então deixa. Então, numa escala auditiva, digamos que nós ouvimos uma escala desse tamanho, um cachorro bem mais, tá? Infrassons e ultrassons. Então ele consegue captar
sons de frequência que para nós é inaudíveis. Tanto é que existe aquele apito ultrassônico, mas o apito ultrassônico ele não prejudica ou atrapalha o cachorro. Ele é condicionado a tomar um comportamento, uma atitude, ao ouvir o sibilar do apito, dependendo até do tipo. Tu pode treinar para ele, por exemplo, 2 toques, tipo, e ele senta, e ensinar ele a deitar, e o chamado, ensinar ele a chamar, a receber o chamado, a obedecer o chamado, com o toque do apito. Outra questão também é que o cachorro ele tem uma audição 4 vezes melhor que a nossa. Então, se tu está ouvindo uma televisão no volume 10, ele está ouvindo no volume 40. Então, não tem como competir também. Não há necessidade de gritar, então, para adestrar um cachorro. Tanto é que eu fui adestrador e instrutor do canil do Exército durante 8 anos. E nós treinávamos cães para entrar no meio do mato, em trilhas, atrás de inimigos escondidos e tal. E nós treinávamos por sussurro. Do tipo, senta, deita, cuida, vigia. Então era por sussurro e obedecia de maneira igual, tá? Sem problema nenhum. Então existe uma ideia de que tem que ter uma voz firme e falar bem alto, junto, senta, deita, para mandar nele. Não precisa, tá? Não há necessidade disso. Tudo é condicionamento. Tu vai fazer quase que uma PNL, uma programação neurolinguística. Aquela história de energia que o Milan fala, então não tem, né? Tem alguns aí que tem que estar sintonizado energeticamente com as conveniências do cabo da frigideira, com a luz Saturno, e fazer aqui e tal. Não tem muito disso, não. Tá? Como eu disse, é condicionamento. Se tu condicionar ele a senta e ele obedecer, e tu premiar por isso, nós vamos ver mais adiante como se procede isso, ele vai agir, vai trabalhar igual. Claro, né? Agora, não precisa gritar, não precisa ser um super-homem, não precisa nada disso para poder ter domínio ou respeito sobre o cão. Adiante, a gente vai ver a visão. Sim, o cachorro ele enxerga colorido. A diferença é que ele é, primeiro, daltônico. Tá? Por isso que ele não dirige. Porque ele não consegue definir os semáforos. Só por isso. Mas ele é daltônico. E outra que ele... algumas cores, as cores em geral, ele não consegue diferenciar tonalidade. Então, um verde claro, um verde escuro é verde. Um azul claro, azul escuro é azul. Sendo que a visão noturna é muito boa mesmo. É fantástica o sistema de visão noturna. Isso foi definido, identificaram, examinando o globo ocular canino, existem o que se chama de cornetos, aquele sorvetinho, que existem os cornetos dentro do globo ocular. E a retina, principalmente, que é a base, o fundo do olho, ela é revestida de uma camada de células refletoras. Então, ela é como se fosse uma parabólica, ela absorve o máximo de luz que dá e reflete, condensa essa luz, como eu disse, como uma parabólica, ao nervo óptico. Isso proporciona para ele uma visão noturna fantástica. Ele consegue quase que ver que nem aqueles óculos, aqueles binóculos de visão noturna, militar, tal. É muito parecido com aquilo. Isso já foi definido, né, através de pesquisa, cientificamente. Então, a visão noturna é absurda. E essa história de ele enxergar preto e branco, não é por aí. Tanto é que já foram feitos testes de adestramento com cores, que o cachorro tinha que pegar determinada cor. E ele ia lá e pega a bolinha azul, ele pegava a azul, pega a vermelha, pegava a vermelha, pega a roxa, pegava a roxa. Então, já foi definido isso. Então, que não é tão tosca a visão canina. Tato, distribuído por toda a parte do corpo, né? Sendo que os bigodes do cachorro, bem como aqueles fios mais grossos na sobrancelha,
ele serve como antenas. Ali naquela foto ali do filhotinho, que tem ali com as patinhas, tu nota que as almofadas plantares, aquelas almofadinhas ali no pé do cachorro, né, na sola do pé do cachorro, elas já são um pouco desprovidas de tatos, até devido à atribuição dela, que é, né, andar no chão ali, então ela acaba criando uma resistência maior, uma espessura maior, e por consequência isso, o tato não é tão bom. Tipo, se ele pisar numa moeda, ele não sabe se é cara ou coroa. Não é tão bom assim ali. Mas ele é distribuído, o sistema tátil, o sentido tátil em todo o corpo, e tem, se tu olhar as orelhas do cão também tem bastante pelagem. Deixa eu ver, Billy, vem aqui, Billy. Muito bom, Billy. Deixa eu ver se o pessoal consegue ver aqui. Consegue ver, Márcio? O Billy? Estão vendo o Billy aí? Alô, Márcio? Alô? Esqueci de tirar do mute o microfone. Eu tava falando aqui e tu não me ouvindo. Sim, estamos usando o Billy. Estamos usando o Billy. Tá, vem aqui, ajuda aqui. Tem os bigodinhos, tá? Aqui em cima, nas sobrancelhas, tem uns outras anteninhas, se vocês olharem nos cães de vocês. E dentro da orelha tem pelos também. Gente, esse é o Billy, apresentando, é um dos cães que vai no hospital também, ele brinca com as crianças, ele faz vários truques, né, Brin? Participa bastante também. E esses pelos na orelha, eles servem justamente se entrar algum inseto, for entrar alguma coisa, ele consegue modular o pavilhão auditivo ali, o pavilhão auricular, e consegue, então, evitar que entre um inseto, alguma coisa na orelha. Tá? Então, para isso que servem esses pelos no rosto do cachorro. Então, raspar o bigode do cachorro e do gato é uma baita sacanagem. Esteticamente, algumas pessoas fazem isso. Eu acho uma sacanagem. Tá? Tira um pouco de sensor, vamos dizer assim, dos cães. Enquanto tu mostrava o Billy aí, tivemos muitas mensagens de exclamação sobre o quão fofo ele é. Não vou ler todas aqui, mas o pessoal gostou muito. Depois eu mostro o Buzz aqui. O Buzz tá recolhido. O Buzz, depois pega o Buzz também, não precisa. Depois eu mostro o Buzz também. Tá? Vamos ver se der tempo, ver se eu consigo fazer o Billy contar para o pessoal ver como é que funciona. Sim. O Billy Expert em conta. Tu pergunta para ele 2 mais 2, ele responde com 4 lativos. Pergunta para ele quantas sílabas tem a palavra árvore, ele responde 3 lativos. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar isso aí. Gente, paladar. Distribuído, lógico. Né? Paladar o cachorro tem em todo o... Né? Tem as papilas gustativas, tá? E ele sim tem um sentido de paladar. A questão é que se tu for dar um petisco, por exemplo, tá? Deixa eu mostrar aqui. Digamos que aqui sejam 2 petiscos, tá? Um maior e um menor, tá? Se tu for dar para o cachorro, o menor ou o maior, no cérebro do cão, o efeito é o mesmo, tá? O Márcio, deu para ver bem aqui os petiscos? Deu para o pessoal visualizar? Sim. Uhum. É que eu não está aparecendo aqui a minha imagem. A minha tela está tela cheia, aí eu não estou vendo eu. Isso, mas nós estamos te enxergando, deu para ver. Eu não estou vendo eu. Então, gente, se tu der um pequeno ou um grande, no cérebro do cachorro, o efeito é o mesmo, porque o contato, o tempo que vai estar em contato com as papilas gustativas é o mesmo. Por exemplo, ele vai pegar isso aqui, esse pequenininho, e engoliu. Vai pegar esse maior, engoliu. Tinha que ver o Rottweiler que eu estava testando agora, o Marcelo, antes de eu vir para cá. Eu levei uns petiscos e tal. Cara, era a velocidade da luz que ele engolia aquele petisco que eu dava para ele. Sabe? Muito rápido. Então não adianta tu dar um grandão para ele, que o efeito de sensação de prazer, de sabor, de paladar vai ser o mesmo. Se vocês observarem, o cão, ele não tem um dente macerador, que nem nós humanos temos os molares achatados, fazer esse movimento para macerar as fibras e tal, né? Quebrar fibras e tal. O cão não. Todos os dentes do cão ou é cortante, né? Ou são os perfurantes.
Então, por quê? Que nem aquela foto ali dos lobos. Vamos comer ligeiro antes que a galera come o resto. Engole, bota para dentro. Lá dentro faz a digestão, azar do goleiro. Não tem a pré-digestão na boca que nem nós humanos. Eu gosto de dizer que o cachorro ele não sorve um vinho, ele engole o vinho, ele não aprecia o sabor de um bom vinho ou de um alimento qualquer. É botar para dentro e engolir de uma vez. Tá? A Caroline está perguntando aqui, Johnny, se é verdade que o pincher, se deixar, ele come até desmaiar. A minha é misturada. E se deixar, ela faz isso. Primeiro a gente brinca que o pincher é 50% ódio e 50% tremedeira. Agora, um bullying com o pincher. Mas isso é em geral, os cães, tá? Houve um caso, um lobo, por exemplo, que nem aquele ali, ele pode colocar 15 quilos de carne no estômago. Eu tenho recentemente uma cadela, um cliente meu, uma pastora, que ela conseguiu ter acesso lá, invadiu lá, não sei direito como, acho que o caseiro lá, rachou, era um sítio, e ela conseguiu ter acesso ao saco de ração, ela comeu quase 10 quilos de ração. Então eles comem o que dá, o que couber no estômago, isso pode até provocar, né, um problema sério ao cão, pode levar, óbvio, porque ele não sabe quando é que vai comer de novo. Então, como eu disse, um lobo daquele ali que está comendo aquela carcaça, ele bota 15 quilos. Se for uma cadela que esteja com filhotes, uma loba, melhor dizendo, que esteja com filhotes, ela come o que dá, até não aguentar, porque parte desse alimento ela vai levar para a toca e regurgitar para os filhotes. Mas aí já tem a ver com o instinto materno. Mas, sim, eles comem praticamente até explodir se deixar. Né? Beleza? Tocamos? Tocamos. Psicologia canina. Cuidado com a tentativa de humanizar cachorro. Então a pessoa lá fala um monte pro cachorro. Fique longe do lixo, entendeu? Fica longe, babá, te odeio, cachorro feio. Ele não entende nada a não ser aquilo que ele foi programado a entender. Como é o caso do nome ali nesse desenho ali. Tá? O caso do nome, Ginger. O resto é blá, blá, blá. Ah, mas eu falo, meu cachorro entende o que eu falo. Ele entende mais a tua expressão corporal, a expressão facial e o tom de voz. Ah, mas como é que ele sabe que eu tô xingando ele? Sim, tu chega para ele com uma voz de... Parece o Kratos. É óbvio que ele vai achar que tá xingando ele. Que é, cachorro? Tá louco? Aí se tu vem com fala bebê, ai, meu mimiquinho, meu ziziquinho, meu cachorrinho. Ele sabe que tu tá de sangue doce, tá de boas. Então ele sabe muito mais pela tua expressão facial e corporal do que pela linguagem em si. Eu costumo dizer que o cachorro não entende língua portuguesa. O que ele entende é um fonema. Por exemplo, um dos meus cães, depois também se der eu posso mostrar aqui, o Piton, a Coral, o João. Um dos meus cães, os meus 2 cães de guarda, eu tenho um casal de pastor malinois. São treinados para guarda. Se eu disser o comando calma, ele morde. Eu treinei como calma. Porque eu não queria avisar o bandido que eu ia mandar morder. Então eu digo, calma, calma, ele vai lá e morde. Entenderam? Foi treinado assim. Então é o fonema que vale, associado a alguma coisa. Nós vamos ver isso adiante no triângulo do poder. Billy, para de mandar nudes, Billy. Esse é nudes do Billy, gente. O que dá botar estagiário fazer slide, viu? Se mete em tudo. Psicologia canina, vamos falar dos instintos. Johnny, claro desculpa te interromper, mas é só porque veio uma pergunta no tópico anterior ainda. Vamos lá. O Henrique tá perguntando o seguinte: isso da alimentação seria um instinto ou o cão doméstico, com o tempo, pode aprender quando procurar o alimento? Tipo, os momentos do dia, pela movimentação na casa, o que o dono vai apresentar a comida, né? Ou quando estiver em privação de alimento, né? Se ele tem como aprender a partir da observação que ele faz de contexto, assim. Sim, o cachorro, e esse é o grande sucesso do cachorro na convivência humana, é essa adaptatividade que ele tem. Ele se adapta muito fácil. Não tão fácil quanto o ser humano, que é o animal que mais se adapta em tudo. Né? Nós temos aí
o ser humano espalhado no mundo todo. O cachorro, ele seria o segundo em se adaptar às situações. E sim, ele identifica a ritualística da alimentação. Tá? Assim como ele identifica também a tua ritualística na hora de sair de casa. Vai lá, pega a bolsa, pega a chave, bota sapato, bota roupa, bota isso, bota aquilo. Ele já fica empolvorosa ou não, ele tem uma atitude condizente. Ó, apareceu eu ali, ó. Agora apareceu. Ele tem essa atitude conforme a situação que se é apregoada, que se é apresentada aí. Então, sim, tu vai em direção lá ao quartinho. Eu tenho aqui uma peça onde tem as bombonas de rações, tem, né, uma parte aqui de casa, uma sala. Quando eu começo a pegar os potes dele naquela direção, eles já sabem que vão comer. Né? Sim, eles se adaptam a isso, sim, e se adequam a essa rotina, sim. Isso não deixa de ser uma programação neurolinguística, um adestramento, não deixa de ser um condicionamento. Né? Pavlov fez isso. Então, é muito parecido. Ele se adapta sim, ele consegue sim. E chega para um ponto que ele regula, acho que é aí que é o ponto que ele estava questionando, ele regula o relógio biológico. Tanto é que tem cães que tem horário quase que suíço para defecar. E ele acaba, como ele está recebendo alimentação às 8 horas da manhã, todo dia, naquele mesmo horário, chega naquele horário, o relógio biológico chama, apita, comida. O piton, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, o piton é um. Eu costumo dar a ração para eles aqui mais tarde, 9, 10 horas, porque é o horário que é certo que eu estou em casa. Porque às vezes eu tenho clientes aí que eu atendo das 8 às 9 horas, então procuro dar-la por volta de 10 horas. Chega nesse horário, eu estou sentado aqui, eu estou deitado, alguma coisa, o piton entra no meu quarto, me pega pelo braço e dá uma grunhida. Me chamando a atenção. Tá aí, ração, tá pensando o quê? Larga a novela. Então, eles se adaptam e acabam descobrindo e fazendo essa rotina, e o relógio biológico se programa também. A Cláudia está É isso? dizendo aqui que o cachorro dela chora toda vez que ela chega em casa. Se isso teria uma explicação. A ansiedade. Ansiedade pura. Alegria. Voltou! Eu achei que ia ser abandonado o resto da minha vida. Então, para evitar isso, uma dica, tá, Cláudia? Na hora de sair, não se despede. Eu sei que o coraçãozinho teu aí deve doer, mas não se despede. Pega a tua bolsa, chave, chinelo, seja o que for, sai e não dá tchau. Para não marcar este evento de separação. Entendeu? E quando tu chegar, ignora ela por uns 5 minutinhos, finge que não existe cachorro. Para quê? Para te não marcar essa ansiedade. Às vezes tu pode programar o organismo a sentir aquilo. Eu acho que tanto o Márcio quanto o Ricardo pode falar bem mais firme sobre PNL, né, Márcio? Sobre programação neurolinguística. Então, tu chega em casa, o cachorro tá hiper excitado, e tu, tá com saudade da mãe, cachorrinho, vem cá, e pega no colo, e faz toda aquela festa, tu tá dando recompensa por ela estar ansiosa. Isso. O Ricardo está descrevendo a minha ótica é que tu tá colaborando com o sofrimento do cão. É a minha visão. Tá? Sim, sim. O Ricardo descreveu ali para eles esse processo de condicionamento, exatamente como, né, tu acaba dando carinho, né, e é uma coisa que para o dono é muitas vezes algo que o dono tem vontade de fazer, mas que ao mesmo tempo reforça o padrão de comportamento do cão. Exatamente. O Ricardo está aprendendo direitinho comigo, tudo que eu estou ensinando, ele está aprendendo. Né, Ricardo? Já faz alguns anos, né, Jônio? O quê? Uns 10, 15 anos, sei eu. Não, já faz uns 20 anos que eu estou nessa lida com vocês hoje. Mais ou menos isso. A Issa já morreu faz tempo? Não, já faz perto de 20 anos que eu estou nessa lida aí. Mas ele aprende, ele é novo. E a Micaela está perguntando aqui se cachorro uivando é coisa ruim. Não tem nenhuma relação esotérica, tá? Não tem nenhuma relação ufológica ou fantasmagórica, alguma coisa assim. Não, o uivo do cachorro é um lamento. Normalmente é por tristeza, vamos dizer assim. Tá? Porque ele está tentando reunir a matilha. É um plano de chamado de reunião de matilha.
Às vezes eu passo uma... E outro detalhe, lá no quartel a gente via bastante isso. Nós tínhamos 42 cães do canil. Quando passava uma ambulância lá embaixo, um ou outro cachorro confundia o som da ambulância com um uivo. E aí ele uivava. E aí ferrou. Aí se um uivava, os outros 42 uivavam. Aí era uma sinfonia com a mais linda de ver. Mas normalmente o uivo ele é um lamento e a função é reunião de matilha. E a Roberta perguntou se é por isso que o husky uiva tanto, se ele quer reunir a matilha. Sim, sim. O husky ele é um uivador por natureza. Tá? Perfeitamente. Então, estava falando sobre humanizar cão. O Billy mandando nudes. Psicologia canina, instintos. E eu coloquei aqui em ordem de importância. Tá? Qual é o primeiro instinto? O mais importante. E eu acredito, vocês podem aí desmentir ou corroborar, que também é igual ao ser humano nesse primeiro instinto. Qual é o primeiro instinto? O mais importante, e eu acredito que tanto no cachorro quanto no humano é o mesmo. Tá? É o mais importante, aquele sim crucial. Tá? O de autopreservação. Ele vai tomar atitudes desesperadas para se livrar de uma situação em que ele acha que está sendo colocado em risco a vida dele. Ou ele corre, como é o caso do cachorro ali, zunindo por causa do cavalo, ou se tu acuar ele num canto e ele não tiver, isso eu já vi acontecer, e ele não tiver alternativa, ele toma uma medida desesperada, por mais covarde que seja o cão, ele vai tomar uma medida desesperada do tipo eu mato, eu morro, e vai atacar se ele se sentir extremamente acuado. Então, o instinto de autopreservação, ele é o primeiro. Numa situação normal, cachorro que não tem nenhuma patologia aí, mental aí, ele vai sempre ter o autopreservação como primeiro instinto. O segundo instinto em ordem de importância, o de reprodução. Tá? Ele, por exemplo, o Campeonato Mundial de Adestramento, onde vai sair lá o campeão mundial em adestramento, ele não pode entrar, é proibido entrar cadela no cio, porque o cão mais adestrado do mundo não aguenta o cheiro do cio. Ele vai querer reproduzir. Tá? Johnny, Então, e nesse sentido é importante falar para os alunos, porque como a gente está dando a disciplina de AEC, a gente focaliza sempre na questão do comportamento determinado pelas questões ambientais. Mas o que o Johnny está trazendo é uma coisa bem importante, ou seja, na verdade, as questões instintivas, elas sempre vêm antes de qualquer tipo de condicionamento. Então, por mais que o cachorro seja ultra condicionado, como o Johnny está falando, mesmo assim, quando o instinto é chamado, ele vai superar qualquer funcionamento de aprendizagem, né? Justamente pelo como o Johnny está dizendo, a questão de sobrevivência, reprodução. Eu acabei de contar que o pessoal tá perguntando coisas que os cachorros fazem, tem uma explicação perfeita. A cachorro só canta uma música específica, e só quando eu canto tem uma explicação. Eu não entendi direito o que a moça falou. Tá aí um pouquinho cortado o teu som, Bruna. Mas ela tinha escrito aqui, João, então vou ler. Ela disse assim, ó, a minha cachorra canta... Foi sem querer, Sônia. Oi? Foi sem querer, eu liguei o microfone sem querer. Tá. Mas faz a segue pergunta, mais. Bruna. Aproveita que tu entrou. Faz a pergunta. É que tem uma música em específico que a minha cachorra canta. Eu não sei por que ela faz isso. Ela não escutou tanto essa música. Mas, tipo, ela só canta essa música e quando eu canto. Mas o canto que tu fala dela é uma espécie de latido com uivo, uma vocalização, né? É mais um uivo, um resmunguinho, assim, uma coisa assim. É aquele mesmo princípio que eu falei da ambulância. Ele confunde com uivo, entendeu? Não é que ele cante. Ele participa, porque o uivo, quando um cachorro uiva, os outros todos na volta uivam, entendeu? Já aconteceu aqui em casa, peguei os 4, tenho 4 cães, peguei os 4 uivando. Como é que é isso? Isso é fantasma? Mas tem alguma explicação para ser só essa música? E essa música pode estar sim. tocando, pode ser minha mãe cantando, minha irmã cantando a música original, mas é só comigo. Te lembra que eu falei lá? Te lembra que eu falei lá no início sobre a audição, que ele ouve infrassons e ultrassons?
Então, algum tom, algum timbre, alguma frequência sonora é emitida que na cabecinha dela... mas eu não estou uivando. Eu não sei. Alguma frequência sonora tu emite no cantar, ou o aparelho, ou a mãe, seja quem, alguém atinge essa nota X em que o cachorro confunda com o uivo. Entendeu? A gente não consegue perceber porque a nossa audição não capta. A deles capta. É outra frequências sonoras que eles conseguem captar. E na medida que isso acontece, né, e se tu de alguma forma tem um reforço para ela, né, daqui a pouco tu faz um carinho, tu fala, né, e aí isso vai se condicionando, vai virando um estímulo discriminativo, né, para tu cantando essa música, né, para que ela tendo esse comportamento seja reforçado. Cara, é muito parecido com uma criança que fala uma bobagem, fala uma besteirinha ali qualquer, e todo mundo ri. Uma criança, 2, 3 aninhos, fala uma bobagemzinha e todo mundo acha bonito. Pronto, criou-se um monstro. Ela vai sempre falar aquilo ali, porque aquilo ali agrada. É o mesmo princípio. O cachorro recebeu recompensa, recebeu um estímulo positivo dentro de uma atitude. Estou até adiantando umas casinhas já. Pronto, ele vai perpetuar aquele comportamento para ter essa recompensa. Não esquece que recompensa de cachorro não é só petisco, bolinha, brinquedo, né, filé mignon. Não. A satisfação, a expressão corporal, expressão facial, a vocalização do proprietário de maneira positiva, para ele é uma recompensa. Porque não esquece que ele tu não é na cabecinha dele, tu não é o dono dele. O cachorro não te vê como dono. Esse é meu dono, sim, amo o senhor, ó, mestre. Não. Ele te vê como mais um membro da matilha. E muitas vezes um membro predileto. Em qualquer sociedade nossa, mesmo na nossa família ou nos nossos amigos, a gente tem os indivíduos prediletos. O cão também. E se ele agradou o indivíduo predileto, beleza, ele vai perpetuar aquele comportamento para agradar o indivíduo predileto. Ele quer as graças do indivíduo predileto. Simples assim. Então, na reprodução, segundo instinto mais forte, ele só não vai deixar de cometer uma loucura para fazer a reprodução. Digamos, tem uma barreira de fogo, um abismo, ou um lago, vamos dizer assim, sei lá, algum obstáculo que vai prejudicar a vida dele, vai ferir, machucar ou até matar ele, e aí ele não vai fazer a reprodução, porque ele não é louco. Mas, e se ele fizer? Se ele pular uma barreira de fogo, se ele pular um abismo, se ele enfrentar um outro cachorro 10 vezes maior que ele para poder cobrir uma cadela. Se ele fizer isso, a gente chama de desvio de comportamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá adiante. Terceiro instinto, inerente, lógico, só das fêmeas, né? É o instinto materno. Tá? O instinto materno, claro, só é ligado depois do parto. Em alguns casos, algumas cadelas, como a gente viu ali, adotam o gatinho, adotam o urso de pelúcia, adotam alguns objetos como seus filhotes. Tá? Já ouviram falar da pseudociese, a falsa gravidez, onde a cadela incha a barriga, cria leite, tudo, e acaba adotando o ursinho de pelúcia. Isso era feito porque lá na selvageria, lá na Idade da Pedra, os cães selvagens e hoje os lobos também, a cadela deu cria, a loba ou o cão selvagem deu cria e tá ali colinhado e tal. Algumas das cadelas na volta também começam a criar essa pseudociese, essa falsa gravidez por estímulo. Seria muito parecido com aquela história de várias mulheres vivendo juntas, elas acabam tendo o período menstrual muito igual, muito parecido. Por, sei lá, osmose, sei lá o que é isso. Mas eles é mais ou menos isso. Então a cadela deu cria, uma ou duas cadelas também pode criar o instinto materno. Para quê? Para quê? Para quando a verdadeira mãe sair para caçar, beber água, sei lá, comer alguma coisa, ela vai lá e cuida dos filhotes. Aí ela tem leite, tem tudo. Aí quando a mãe chega, normalmente ela tá, não, desculpa, eu estava esquentando. Algumas cadelas não.
perdeu. Foi ao ar, perdeu o lugar, o filhote é meu e uma brigaçada. Mas eles acabam se ajeitando. Então, o instinto materno seria isso. Se a cadela, por exemplo, já vi casos, um caso que eu cito bastante nas palestras, a cadela está dentro de casa com os filhotes, daqui a pouco a casa, ela foi sair da casa, está ali no pátio e a casa pegou fogo. Ela pular, enfrentar um incêndio, pular a barreira de fogo para ir lá tentar salvar os filhotes. É um gesto altruísta, um gesto legal, positivo, bonito, mas é um desvio de comportamento. Porque ela burlou o primeiro instinto, que é o de autopreservação. Ela botou a vida dela em risco aos filhotes. É um desvio de comportamento natural. Comportamento natural seria: ferrou, pegou fogo, não posso entrar, senão eu vou morrer. Se ela burlar esse instinto, o primeiro, desvio de comportamento. O que eu quero dizer com isso, gente, que nem sempre o desvio de comportamento ele é negativo. Muitas vezes ele é legal. Eu já vi seres humanos fazendo isso. Eu acho que um pai, uma mãe normal faria. Se atirar na frente de uma bala para proteger o filho. Você acha que qualquer pai ou mãe normal faria. E é burlar. Não deixa, mas não quer dizer que seja negativo, entendeu? Quando a gente fala de desvio de comportamento, que nojo, vamos matar, vamos fazer lobotomia, porque é desvio de comportamento. Não! Nem sempre o desvio de comportamento é ruim. É bom pra caramba. Tem alguma pergunta, Márcio? Acho que a Isadora ia fazer uma pergunta. Eu tenho uma perguntinha. Diga. Se esses instintos e essa ordem de instintos, eles estão também nos gatos, porque eu tenho vários gatos e algumas coisas que tu falou eu também percebo neles. Eu queria saber se são os mesmos instintos nessa ordem. Eu vou te dever, porque de gato, eu sei que gato tem 5 pernas, para ver o que eu entendo de gato. Não entendo quase nada de gato, não me especializei em gato, até porque não achei, não consegui achar algum lugar que faça um estudo de comportamento de gato, algum curso a respeito. Acredito que sim. Acredito que muita coisa é parecida, porque é mamífero, né? O gato ele é meio parente. Acredito que sim. Com alguns pontinhos aqui, algum detalhe ali, o gato é mais individualista e tal, não é tanto de grupo. Alguma coisinha pode ser diferente, mas na maioria, em geral, eu acho que é muito parecido. O instinto materno, por exemplo, da gata, eu acho que é mais até do que da cadela. Por isso mesmo que eu perguntei, justamente, porque eu vejo muito instinto materno nos gatos. Eu acho que a diferença estaria aí, na intensidade, entendeu? Nessa intensidade de uso dos instintos, de sentimento em relação a isso, aos instintos. Eu acho que isso aí, talvez a diferença, mas acredito que é muito parecido, sim. Claro, o instinto de caça. O instinto de caça, ele fala basicamente que a caça está viva, vamos caçá-la. Simples assim. Está vivo, vamos caçar. E o que define estar vivo? Movimento e som. Por isso que cachorro adora moto, bicicleta, skate ou alguém correndo. Movimento e som, liga, bola. Por que cachorro adora bola? Tu tem uma bolinha em casa, se ela ficar parada, ele brinca um pouquinho, daqui a pouco ele já desiste. Não brinca mais porque matei. Já matei a caça, ela tá morta ali. Tu vai lá e chuta a bolinha, ele liga o instinto, você é louco, nem doido atrás da bolinha. A minha cadela é assim. Tem os brinquedos dela aqui, os ossos dela aqui, e fica ali. Aí eu vou lá, dou um chute num, pronto, ela liga, fica meia hora entretida com aquilo ali. Então o instinto de caça diz, a caça tá viva, vamos caçar. Então, cuidado com o comportamento assim, de movimento e som, isso pode estimular o cachorro. A Laura tinha feito uma pergunta aqui, Joana, acho que dá para relacionar com o que tu está colocando. Que ela perguntou, quando alguém mostra medo do cachorro, ele se sente ameaçado e por isso acaba tendo comportamentos agressivos ou não é com todos? Nós vamos ver isso adiante, se a Laura me permitir, Laura, a gente vai ver isso adiante ali no comportamento de presa. Tá? Aí eu vou falar sobre isso, sobre comportamento de presa, e aí eu acho que vai esclarecer bem. Tá? Beleza. Deu um som estranho aqui. Parece um cano caindo aqui fora.
O quinto instinto de preservação e busca territorial. Essa aqui o Ricardo adora que eu fale do Husky. Quinto instinto, em ordem de importância. Preservação e busca territorial. Preservar o território. É aquele cachorro que está ali na grade, chega o carteiro, o lixeiro, o motoboy, e ele fica latindo na grade. Não entra, o território é meu. E esses indivíduos, carteiro, lixeiro, pegador de pizza, etc., eles acabam colaborando com esse comportamento, porque ele vem, o lixeiro vem ameaçando, eu vou entrar no teu território, e ele rouba uma coisa do território, que eu não penso que porque o teu lixo está ali a 3, 4 metros, ele sentiu o cheiro. Já sentiu o cheiro quando estava na cozinha e sentiu o cheiro quando está na calçada. Esqueceu lá do olfato, né? Super aguçado. E aí ele, não, saquinho aí do supermercado é meu. E ele vem, passa correndo e leva embora. Filha da mãe, me roubou meu lixo. Me roubou o material orgânico que estava ali dentro. Eu estava louco para pegar. E ele ameaçou invadir o território. E nesse processo ele estava latindo. Então o lixeiro está vindo e ele está... O lixeiro vem, pega e sai. E ele fica traduzindo, não, entra aqui, o território é meu. Tá pensando o quê? Vai invadir isso aqui? Vai invadir a tua casa? E o cara sai correndo embora atrás do caminhão. E o caminhão ainda ligou o instinto de caça porque é som e movimento. E o cara foi embora. Ele, beleza, botei pra correr, sou trimachão. E, Johnny, nessa questão também, a questão de cachorro na cama, cachorro dormir junto, né? Eu tive alguns problemas de clientes me reclamando que o cachorro dormia na cama com ele. Lá pelas tantas, o cachorro começou a mijar ou defecar na cama. Por quê? O ninho é meu. Eu tenho um caso, uma cliente que um pastor alemão dormia no sofá. Um dia o cachorro veio, subiu no sofá, caiu a manta, ela foi se abaixar para juntar a manta e o cachorro mordeu o rosto dela. Então ele está gerenciando um recurso que é o território. Se tu permitir que o teu cachorro gerencie o território, agora recentemente, fazer uma visita numa casa, não podia mexer. Sabe aquelas caminhas de cão, aquelas caminhas bonitinhas assim de cachorro? Não podia chegar perto. Ela tinha que ir lá dar comida para ele lá na cozinha, enquanto ele estava comendo, para ela mexer ali, dar uma ajeitada, trocar os panos, alguma coisa. Porque ele não deixava que chegasse na cama dele. Então, se chama isso em adestramento gerenciamento de recursos. Um dos recursos, comida, água, brinquedo, passeio, território, local de descanso, é um recurso. E aonde ele começar a gerenciar recursos, há casos de pessoas que dormem com o cachorro na cama, aí ela se mexe e o cachorro morde o pé. Não pode se mexer na minha cama, tá louca? A cabelinha. Então, tem que se administrar isso, mostrar para o cachorro que não, é uma concessão que eu te dou. Então, por isso que eu digo, nem todos os cães são aptos a dormir na mesma cama com o dono. Que eles podem, lá pelas tantas, fazer alguma bagunça. Lá pelas tantas, por falta de condicionamento, por falta de reforço na questão de liderança, ele tem que querer tomar conta do território. A busca territorial, a gente vê quando tu abre o portão e o cachorro vai ao mundo, vaza, some, e o cara fica no portão, Rex, volta, Rex. E o cachorro vai ao mundo, nem tá aí. Ah, ele fugiu. Não, ele não fugiu, ele tá buscando território. E aí a gente viu, por exemplo, o Husky siberiano, que tem a fama de ser um cachorro fujão. Não, ele não é fujão. Ele está buscando território. Só que, como a gente viu lá atrás, né, foi através de criação, foi preterido que cães que têm essa tendência de busca territorial exacerbada são os melhores cães para puxar trenó. Aí lê esse Husky siberiano, Malamute do Alasca, aqui tem são cães ótimos para puxar trenó. Não, eles não estão puxando trenó. Eles estão buscando território. E algum filho da mãe amarrou esse trenó aqui atrás de mim. Eu tenho que rebocar. Pô, que saco, deixa eu buscar território. Pô, mas amarraram um trenó aqui que nada. Então, quando solta o Husky no centro da cidade e ele vai ao mundo, ele está buscando território.
e tá nem aí para ti, porque é muito forte esse instinto. Às vezes mais forte que o primeiro instinto. E sempre que um instinto burlar o outro, em escala de importância, é um desvio de comportamento. Tá? O sexto instinto, ser o líder da matilha. A gente vê ali a moça conduzindo aquele bando de cães, ela está à frente. Nós vemos ali os 3 lobos ali. O que está na frente, ali, no primeiro plano, provavelmente é o alfa, é o líder. O que está em segundo plano, quem é que tá aí? Quer dar um pau naquele cara lá? Eu, por mim, mordi o fotógrafo. É o segundo. O que está lá atrás do tronco lá, ó. O que foi? É o terceiro, tá nem aí pra vida. O que houve? É aquele que chegou agora. Chegou agora que é janela. Então, sim, eles têm um instinto de liderança e hierarquia. Isso se dá através no processo do convívio, do dia a dia, se dá com gerenciamento de recursos. Como eu disse, quais são os recursos a serem gerenciados, a serem dominados? Comida, água, local de descanso, território, brinquedo, indivíduo predileto, indivíduo preferido. São os recursos que ele tem para sobreviver. E se tu deixar... Tem algumas... Bom, finaliza, tem algumas perguntinhas ali. Se tu deixar ele tomar conta, gerenciar esses recursos, dificilmente tu vai ter algum domínio por ele. Aí é aquele caso que se for um cachorro de temperamento forte, agressivo, uma raça agressiva, uma raça de cão de guarda, aliado a um manejo, aliado a um manejo mal feito, como a gente viu ali 75%, 25%, se tu deixar ele tomar conta, literalmente, assim, bem no popular, deixar ele tomar conta de tudo, depois tu vai ter problemas. Se ele for um cachorro de tendências agressivas, ele vai te morder. Se ele for um cachorro de tendências não agressivas, ele simplesmente vai dar bola nenhuma para ti. Fala, Ricardo, qual é a pergunta? Tem umas perguntas e umas observações. Então, assim, a Caroline pergunta: eles têm noção de tamanho? Porque parece que os menores são os que querem mais bancar de dono dos lugares. Depois, a Maria Clara também fala... Não tem... Não, deixa eu só passar não as 3. Não tem noção. Tá, depois o outro. Minha cadelinha é assim, se minha gata chega perto da cama, ela avança na gatinha. E a Helena fala: eu tenho 2 cachorrinhas e uma delas só come depois da outra terminar. Isso seria algo relacionado ao gerenciamento de recursos? Essas aí. Na primeira questão, não. Eles não têm noção de tamanho, não. Um pincher vai atacar um Rottweiler com toda a força dele. E um Rottweiler vai atacar um pincher ou um poodle achando que é um outro Rottweiler e vai acabar matando porque ele vai empregar força. Isso numa situação de briga em cães que não se conhecem, né? Cães desconhecidos, não são da mesma matilha. Porque quando é da mesma matilha, há uma tendência a dosar um pouco, é só um para de quieto, briga de irmão. A segunda pergunta é da gatinha, né? Do cachorro. É gerenciamento de recursos, sim. Não chega perto do meu ninho. Às vezes os cães se estagnam por aí e fica com a gatinha só a bronca. E às vezes, em adestramento, em cães, a gente nunca dá 100% de certeza, né? A gente está falando de indivíduos. Então, generalizando, às vezes ele fica por ali. Não, a gata discute. Não, tu pode vir, tu eu deixo. E às vezes ele começa pela gata e a coisa vai querer galgar território, galgar gerenciamentos até que ele domina toda a situação. Tá? E a terceira pergunta... Não, era a questão de uma come depois da outra, se era gerenciamento de recursos. Também. Gerenciamento de recursos é um respeito. Sim, senhora, primeiro. Tem a ver com E tem uma questão de hierarquia nisso, Johnny? Eu imaginei que sim, mas de quem comer primeiro ser provavelmente o líder, não. Sim, tanto é que eu sempre recomendo tu não dividir comida com o cachorro. Então eu tô comendo aqui uma torrada, aí o Billy tá aqui do meu lado, um pedacinho pro Billy, né, Billy? Quer um pedacinho? O Billy quer um pedacinho. Então eu tô comendo uma torrada e dou um pedacinho pro Billy.
Se eu faço isso, a gente está dividindo a caça. A caça é um dos recursos. Então, eu estou colocando ele em pé de igualdade. Entendeu? Quer dar um resto de comida, uma casquinha do pão, quer dar estou comendo uma maçã, estou comendo uma banana, uma mamão, e quer dar um pouquinho pro cachorro? Deixa separado, come, depois tu come, levanta, vai lá e coloca no prato dele. Isso é organizar e gerenciar recursos. O cachorro não vai se sentir desprezado, ele não vai ficar magoado porque tu deu o resto, ele não vai ter esses sentimentos que nós humanos temos, assim, né? Para ele tá bom, tudo bem, normal, o patrão comeu primeiro. Para ele é normal isso. Eu vejo aqui em casa, tem 4 cães. Cada um tem que botar os potes longe um do outro, senão começa a rosnar um pro outro. E eu deixo, assim, porque eles têm que ter uma hierarquia entre eles. Johnny, só para te avisar, são 5h08. Os alunos, em geral, só têm a próxima aula às 5h30. Mas como eu combinei contigo até às 5, eu não sei se tu não tem algum compromisso. Não, o meu compromisso é só às 7 horas. Tá, então fica à vontade aí pro teu tempo. Se a galera quiser, mas... tocamos o baile aqui. Estamos no meio do caminho. 7º instinto, matilha, viver em grupo. Tá? Então, o cachorro não gosta de ficar sozinho. Tipo, comprei um cachorro para fazer companhia para mim. Mas eu saio 6 horas da manhã, aí do serviço eu largo às 6 horas da tarde do serviço, aí eu vou para PUC, chego em casa 11 horas, meia-noite, e vou comer um miojo e vou dormir. Então compro um abajur, um cacto, um aquário, porque tu não tem tempo para ter um cachorro. Eu costumo comparar, ter um cão é parecido, é algo, é um treino para ter filho. Tu tem que ter tempo, condições financeiras, que o veterinário não é barato, né? Ração de qualidade, e tem que ter tempo também para educar, para ensinar e para também ter o lazer com o teu cão. O cachorro serve para a gente macerar ele. Tá? Serve para ele dar beliscão, puxão de cabelo, puxar na orelha, fazer carinho, fazer fusar. Se tu não tem tempo para isso, não tenha um cachorro. Ah, mas no domingo eu posso. Cara, cachorro não é um videogame que tu liga e desliga, bota na gaveta, aí no domingo tu abre para brincar. Ele precisa de atenção o dia inteiro. Porque todos esses instintos que eu falei é sempre trabalhado em grupo. A caça é feita em grupo. Tu larga o cachorro sozinho no apartamento, horas e horas e horas a fio, ele entra em pânico, que a gente chama de ansiedade por separação. Por quê? Como é que eu vou defender o território? Como é que eu vou arranjar comida? Como é que eu vou arranjar isso? Como é que eu vou arranjar aquilo? Como é que eu vou arranjar aquilo outro? Tá? Então, se é para ele ficar sozinho, não tenha. Simples assim. Simples assim. Tá? O 8º instinto é o instinto de luta. Todo cão tem. Uns mais, outros menos. Tá? Esse instinto de luta diz lutar para manter e conquistar, manter os instintos e conquistar e gerenciar recursos. Tá? Então, o instinto de luta, todos os cães têm, uns mais, outros menos. E eles podem ligar conforme a necessidade. No caso, por mais passivo que seja o cachorro, se tu botar ele confrontando com uma situação do primeiro instinto, que é o autopreservação, o instinto de luta vai aparecer, ou para ele dar no pé, ou para ele te atacar para poder dar no pé, ou para ele te atacar para poder te matar e parar com isso. Então, o instinto de luta sempre tem. E, como todos os outros instintos, em vários graus, dependendo muito, um pouco de genética e muito da criação. Corretivos. Normalmente se trabalha com 2 tipos de corretivo. Corretivo personalizado e corretivo despersonalizado. Corretivo personalizado seria aquele que tu está no ato, na hora, onde tu aplica um não, tá? Uma pequena empurrada para tirar ele da situação, um toque com a guia. Isso seriam os corretivos personalizados. Que o corretivo ele visa corrigir e não punir. Não adianta tu chegou em casa e o cachorro roeu teu sapato, aí eu vou castigar ele. Cara, tá te vingando, velho. Não tá ensinando patavina. Os corretivos têm que ser aplicados no ato. Existe uma ideia, tanto corretivo quanto recompensa, tá, gente? O cachorro tem que ser na hora, senão ele esquece. Cara, não é peixe. Não é que nem a Dolly, em 3 segundos de memória. Não. Os corretivos e recompensas têm que ser aplicados no evento, naquela situação.
Então, por exemplo, ele tá lá roendo o teu tênis. Tu chegou e chamou ele. Rex, aqui! O Rex veio e tu castiga ele. Ah, não, rói meu tênis. Ele vai entender que Rex aqui apanho. Porque o último evento executado foi vir até se aproximar de ti. Né? Pega aquele aparelho lá. Isso. É. Não. Então, o último evento é que vale. Não adianta corrigir ele porque ele, depois de meia hora, digamos, chegou em casa e o tênis está ruído. Aí tu chama ele e castiga, mostra o tênis, bate com ele no tênis, sei lá. Ele vai imaginar que tô apanhando porque eu estava dormindo na caminha. Tô apanhando porque antes de tu chegar eu estava roendo um osso. Então é o evento que vale. Da mesma maneira, a recompensa. Tá? É dentro daquele evento, daquela situação. Corretivo despersonalizado seria aquele que tu não está presente. Vou citar um exemplo que eu fiz aqui em casa. O Piton, meu pastor, pegou um pano de chão e picotou. Parece que caiu num liquidificador o pano. Pedaço maior tinha 3 centímetros quadrados. Picotou o pano. Cachorro sem vergonha, ele vai ver o dele. O que eu fiz? Prendi ele lá no canil. Aí entrei, garotinho. Ele entrou no canil, tranquilo, sem estresse, sem ele ver. Coloquei o pano no chão, sem ele ver, não tinha visual, não tinha linha de visão porque eu estava fazendo. Do lado do pano, tá? Botei o pano embaixo, do lado da máquina de lavar roupa. Em cima da máquina de lavar roupa, eu fiz uma pilha de pote de sorvete, pote de plástico, panela, tampa velha, uma pilha enorme. Eu coloquei essa pilha bastante sensível, qualquer coisinha caía. Não coloquei ela muito estável, não, estava instável. Amarrei um fiozinho de nylon, esses de pesca, até o pano. E saí de casa. Até a esquina ali. Ah, não, deu outro. Ele falei, pegou o pano para picotar o pano. Quando ele puxou o pano, caiu aquela pilha de lá, fez um barulhão do caramba. Claro, dei para não cair em cima dele também. Pronto. Criei um corretivo despersonalizado. Ele achou que mexendo no pano, explode um monte de tampa e lata e panela e pote de plástico. Deu um susto nele. Então no pano eu não mexo mais que o pano explode. É um dos corretivos despersonalizados. Tá? Quem quiser depois ver mais sobre isso, contrata um adestrador bom, eu. Recompensas. Gente, cuidado com as recompensas. A recompensa ela pode ser tão prejudicial ou mais se for dada no momento errado, como é o caso dos corretivos, conforme eu falei. Então, por exemplo, fogos de artifício. Filhotinho em casa, recém chegou, e aí deu fogos, o vizinho soltou fogos. Natal, Ano Novo. O Grêmio, como sempre, ganhou o jogo. Então soltaram fogos. Tá? E aí o cachorro se assustou, tomou um baita susto, e tu pega ele no colo e, ai, tadinho, que pena, ai, tadinho do meu cachorrinho, não fica assustado. Para ele isso é uma recompensa por ter aquele pânico, por ter aquele sentimento. Não deixa de ser uma PNL. Então tu tá programando ele a ter medo de fogos. Então não se recompensa em nenhum momento um comportamento indesejado. Ah, ele está latindo em excesso, eu vou dar um ossinho para ele calar a boca. Então, conforme eu estou mostrando ali, uma bola, um brinquedo, né? Um afago, ou um petisco, uma comida, eles são recompensas relacionadas ao último evento. Qual foi o evento? Eu lati pra caramba porque alguém bateu na porta. Apertaram a campainha do apartamento e ele ficou que nem louco latindo. Aí o dono pega no colo e toma o teu ossinho. É assim que eu treino cães de guarda. É assim que eu treinei o Piton e a Coral. Quando alguém chegava no portão, eles latiam que nem um louco. Calma, muito bem, que bonito, calma. Me elogiava. Então, cuidado com recompensa na hora errada. Tipos de raciocínio, nós temos o raciocínio seletivo e o raciocínio abrangente. Um exemplo disso aqui seria o seguinte: cachorro que pula muito, que nem esse aí que está pulando a mulher. Uma dica, tá, pessoal? Pega uma garrafinha com água, bota um pouquinho de água na boca. Segura. Não é para encher a bochecha, só um pouquinho.
Quando ele pular em ti, espera ele pular, deixa ele pular. Porque ele tem que ter uma associação ao evento, ao fato. Ele pulou em ti, botou as patas em ti, tu assopra com violência aquela água no rosto. Tipo, não dói, não machuca, mas dá-lhe um baita susto. Se tu fizer isso, em ti ele não pula. Seria um raciocínio seletivo. Mas na tua mãe ele vai pular porque a tua mãe não fez isso. Mãe, pai, qualquer outro parente. Qualquer outra pessoa. Isso seria o normal. Os cães têm um raciocínio seletivo. Um raciocínio abrangente seria aquele cachorro que imaginar todo ser humano esparge água na minha cara. Então eu não vou mais pular nos seres humanos. Isso é um mais raro de se conseguir. Tá? Mas essa seria a definição de raciocínio seletivo e raciocínio abrangente. Ele seleciona, ele faz aquela soma, né? Aquele raciocínio diante da situação e dos eventos. E aí ele vai definir ou que essa situação é essa resposta. Ou ele pode ser mais abrangente na sua atitude. Tá? Temperamentos. Aqui eu vou passar um pouquinho rápido para a gente entender só. Tá? Temperamentos nós temos o ativo, o reativo e o passivo. Voltando um pouquinho. Temperamento ativo. Sou o líder da matilha. Eu que mando aqui. Nasci para ser líder. Esse é um cachorro indicado para quem também tem um temperamento mais ativo e tem principalmente conhecimento sobre adestramento ou cães. É o que eu indicaria mais. Temperamento reativo. É o Maria vai com as outras. Que nem aquele ali pegou o bastão, aí o outro eu também quero. Ele precisa de um estímulo para tomar alguma atitude. Tá? O ativo é aquele cachorro que vai lá e ataca no portão. O reativo é aquele que tu precisa incentivar. Vai, nego, vai lá, pega, vamos. Precisa de um estímulo. E o cachorro passivo é nada. É aquele que... chegou alguém no portão. Chegou alguém no portão. Entendeu? Então o bom é ter um ativo, né, Johnny? Oi? Então o bom mesmo é ter um cachorro ativo, né? Depende pro que tu quer. Depende pro que tu quer. Eu, adestrador de cães, gosto de ensinar truques, tenho tempo para fazer isso, gosto de fazer um monte de atividade. Sim, ativo, eu gosto do ativo. Esse cachorro passivo é bom para tua avó de 92 anos. Não compra um labrador para ela. Ela vem e ele vai quebrar a perna dela. Aconteceu isso. Tô falando coisas que aconteceram. Entendeu? Então, e tu escolhe isso na ninhada. Quem viu o filme Marley e eu, a guria pegou um ativo. Diz, Marley, o pior cão do mundo. Não é pior, não. Os donos eram os piores donos do mundo. O Marley é um cachorro que, nossa, vejo todo dia. Não, ele é um cachorro de temperamento ativo. Os donos eram um bundão, ele tomou conta. Entendeu? Ele participou da aula de adestramento e foi ruim. Sim, mas participou de quantas aulas de adestramento? A diferença é que um cachorro reativo ou passivo, 10, 15 aulas está bom. Um cachorro ativo, tu precisa de umas 40, 50 aulas. Igual o ser humano. A gente vê isso nas crianças, nos adolescentes. Né? Então, é o mesmo princípio. Então, tu vai casar o temperamento ao que tu quer com o teu cachorro. Eu vou comprar um passivo, então, porque ele vai ficar horas sozinho em casa. Então, eu vou procurar um passivo porque ele fica horas deitado. Não, tá fazendo ele sofrer igual. A diferença é que ele é passivo nas suas atitudes, mas não é passivo no sentimento. Ele vai ter os mesmos sentimentos de solidão, a mesma ansiedade por depressão. Inclusive, o passivo é mais comum de desenvolver, na ansiedade por separação, ele desenvolver automutilação. Entendeu? Em vez de ele estragar o teu chinelo, o teu tênis, ou roer lá atrás lá o cabo do ventilador, estragar as coisas, ele vai se roer. É mais comum no passivo. Entendeu? Se eu ser passivo, não, vou estragar o que é meu, não vou nem procurar bronca aí. Vai que eu destruo o tênis do cara e o cara fica branco. É mais ou menos por aí. Não que ele tenha um raciocínio assim, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, Johnny, só dá uma aceleradinha para que os alunos não percam, né? Para tu poder dar uma visão geral, porque daqui a pouco alguns vão ter que sair, né? Fatores de estresse animal. A fome, cadela com cria. A solidão,
Ih, meu dono idiota. São os fatores de estresse. Você lembra que eu falei do olfato é super aguçado? Aí o cara manda na pet shop, entope o cachorro de perfume. Isso pode estressar ele. Tá? Cuidado com a abordagem. Não chega botando a mão no cachorro. Não chega já botando a mão. Convida ele, ei, Totó, vem cá. Totó não foi? Não vai. Estende a mão, ele não quis? Não vai. Estende, eu digo, mostra a mão para ele, mostra, convida, bate, vem garoto, bate na perna e tal. Ele não veio? Não vai. Tá? Então, nem todos os cachorros são adeptos e gostam de ser abordados. Tá? Então, cuidado com o modo de chegar no cachorro. O adestramento, a gente divide ele em adestramento básico e adestramento especializado. O adestramento básico é os comandos junto, senta, deita, fica, aqui, o não, e o muito bem. O não como corretivo e o muito bem como recompensa. No junto, eu estou dizendo, sou teu líder, me acompanha na velocidade e direção. Senta, fica quieto aguardando ordens. Deita, traduzindo, fique submisso. Fica, eu vou à frente, investigar e conquistar territórios, e tu segura a tua ansiedade e fica quieto aqui. Está ensinando ele a se segurar, a não ser tão ansioso. O aqui, típico dos líderes, chamar. Aqui eu chamo o cachorro, ele se aproxima de mim. Então, ali eu estou demonstrando uma certa liderança. Não é eu que vou para ele. Tá? O não como corretivo e o muito bem usado como recompensa. Não existe vamos junto, vem junto, senta aqui do meu lado, fica deitado no chão. Não existe frase. É só essas palavras. No adestramento especializado, após a gente conhecer o cachorro, a gente vai definir se ele é bom para guarda, para faro, competição, busca e salvamento. No caso dos meus dois aqui, terapias. O Buzz já fez muita publicidade de cinema, né? E estão fazendo terapia. E eu tenho os cães de guarda também aqui, lá o primeira utilidade. Então, seria basicamente esses os tipos de adestramento especializado que vai daí ser colocado esse adestramento dentro da capacidade de cada cão. Um cachorro, por exemplo, que não tem instinto de caça nenhum, não dá para fazer para faro. Né? Um cachorro que é extremamente covarde, passivo ao excesso, não dá para fazer para guarda. Um cachorro extremamente agressivo, não posso usar ele como terapia ou guia de certo. Então, eu vou sempre aplicar o tipo de adestramento ao tipo do cachorro que eu tenho ali. E isso só um profissional pode definir. Né? Esse é o que eu falei do triângulo do poder, que o Ricardo apelidou de tríplice contingência. Não fui eu, foi um cara chamado Skinner, mas não tem problema. Skinner, né, ele tinha um armazém aqui na esquina, aqui perto. Isso, é o teu amigo aquele. É. Onde tu aplica o comando, senta. O cachorro executa, ou tu promove, estimula a execução do comando, tipo pressionando a posterior dele ao solo, e aplica-se a recompensa. Leia-se Skinner. Tá? Eu chamo de triângulo do poder, mas apelidaram de tríplice contingência. Deixa assim. Adestramento de guarda e proteção. Tá? Aqui algumas fotos para vocês terem uma ideia de como é que é utilizado. A gente utilizou a manga do pastor alemão lá em cima, ou a Beisuit. A Beisuit, que é aquela roupa azul ali que ele pode morder em qualquer parte que não chega a machucar muito. Mas sempre, como eu te disse, tem que ter o cachorro tem que ter condições para isso. E em geral, tá, gente? Não se bate, não existe dor nesse tipo de adestramento. Existe muito teatro, bater uma varinha na minha perna para fazer barulho, muito teatrão, mas dor, impacto ao cão não existe. Cuidado com o comportamento de presa. Ele identifica o teu comportamento, os olhos esbugalhados, aquele esquiva, a ansiedade, a respiração forte, ansiosa, batimento cardíaco acelerado, sudorese. É um conjunto de atitudes tua que vai demonstrar para o cachorro que tu está com medo dele. Não existe aquela coisa do cheiro do medo. É bobagem. É um conjunto. Comportamento facial, expressão corporal, que vai definir o cachorro se está com medo dele ou não, e ele pode tomar alguma atitude em relação a isso. Vai depender daí, como a gente viu, do temperamento. Desvios de comportamento,
como a gente viu ali o cachorro brincando com o gato, dormindo junto com o gato, não quer dizer que seja desvio de comportamento seja ruim. Né? Fumar e beber talvez não seja tão bom, mas com certeza do gato ali não tem problema. Então, desvio de comportamento é sempre aquele quando está burlando um comportamento natural. Seria esperado pela natureza. Cuidado com a ficção, né, em cima dos cães. Muita coisa é fato, mas muita coisa também é ficção. Tipo, dar pimenta na comida para ele ficar bravo. Dar pólvora na comida para ele ficar agressivo. Né? Existe muita ficção em cima disso. Né? Então, cuidado com esses leigos que acabam inventando histórias sobre cães. E Mas que uma com coisa pólvora que não, o cão fica explosivo depois, fica, né, John? não pode chutar ele. Se der pólvora na comida, tu não pode chutar. Se o cachorro for baiano, tu bota pimenta na comida e gosta, cara. Ele vai gostar. Tá? Bom, pessoal, a gente estendeu um pouquinho mais, né? Deu 29, certinho, 30. E onde a terra começar. Era isso que eu tinha para apresentar. Meus contatos, se alguém precisar de trabalho de adestramento, tá? Márcio, me permite só botar aqui de novo. Tá, pessoal? Olha aqui. Olha que eu fiquei gago aqui. Se alguém precisar de algum trabalho meu, trabalho a domicílio, sempre com o dono junto. Eu adestro os dois, o dono e o cachorro. E antes que perguntem, não, eu não bato para adestrar no cachorro. Era isso que eu tinha para apresentar. Pessoal, deixa eu aproveitar, Johnny, a tua finalização, só para dizer assim, primeiro que dar os parabéns para a turma que fez perguntas excelentes, algumas a gente passou, outras a gente foi respondendo aqui pelo próprio chat, que eram algumas coisas mais da relação do conteúdo do específico, algumas a gente não conseguiu repassar pelo tempo, mas também eram coisas super interessantes, foi só porque realmente a gente já estava ultrapassando um pouco o combinado. E te dar os parabéns aí, Johnny, que quando a gente conversou... Oi? Pode continuar. Não, eu tô dizendo, quando a gente conversou, a gente imaginou, né, que nesse formato online a coisa ia ser mais corrida, mas foi super bacana, e foi super bacana, acho que deu para explorar super bem, até faltou tempo, né, de tantas perguntas que foram aparecendo. Mas acho que é isso, e pessoal, estão surgindo algumas... agradecendo também, Johnny. E vários alunos agradecendo, Johnny, parabéns. E parabenizando aqui, dizendo que gostaram muito. Eu tô vendo ali, deixa eu só um pouquinho ver se... Bus, que legal. Sobe. Aí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o Bus. Esse é o Bus, o nosso veterano. O Bus já tá com 12 anos, tá? E é um dos cães também que vai na pet terapia. É Buzinho, tá? Só para o pessoal ficar sabendo, que amor, amado. Sim, ele é muito querido mesmo. Tá? E ele é um dos que faz muito sucesso lá com as crianças na pet terapia. Tá bom? Beleza. Johnny, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma palestra aí, mais uma participação. E valeu, turma. Façam contato aí com a gente se ficarem algumas dúvidas, alguma questão. E para quem precisar os contatos do Johnny, depois eu vou colocar também o arquivo de vídeo, né? Disponibilizar e fica ali gravado também. Tomara que no próximo semestre a gente pode estar ao vivo via cores, né? Tomara. De cara a cara, assim, até para mostrar os truques que o Buzz e o Billy sabem fazer. Isso aí. Beleza. Então tá. Feito, Johnny. Feito, Ricardo. Tchau, turma. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Muito obrigada. Tchau.